Bem-vindo ao canal Hyper-Nike, o canal de todo aquele que é mais que vencedor. Este é o terceiro vídeo da série de introdução ao livro de Apocalipse. E nesta oportunidade nós iremos falar sobre o contexto histórico deste livro. Você sabia que é quase impossível compreender um livro bíblico sem antes estudarmos e aprendermos sobre o contexto histórico do mesmo? Olá, eu sou o pastor João Braz, da Igreja Assembleia de Deus Cristo para Todos do Parque Shalom. E hoje iremos estudar sobre o contexto histórico do livro de Apocalipse. Como já falamos, o conhecimento do contexto histórico é fundamental para a compreensão de um livro bíblico escrito há tanto tempo. Aproximadamente 2000 anos foram escritos os últimos livros da Bíblia. Assim sendo, precisamos compreender com muito cuidado esse contexto. Alguns estudiosos mais recentes, como George Eldon Ladd, entendem que os estudiosos mais antigos exageraram um pouco quando criam um cenário de grande perseguição por parte do Império Romano à Igreja de Cristo. Segundo George Ladd, não existe nenhum registro histórico que comprove uma perseguição imperial de grandes proporções na última década do século I. E embora a história da Igreja registre 10 perseguições contra a Igreja de Cristo nos primeiros séculos, para esse estudioso podemos comprovar apenas 3 perseguições gerais ou imperiais ou realmente bastante extensas contra a Igreja de Cristo nos primeiros séculos. Segundo Ladd, essas 3 perseguições foram promovidas por Décio, Valeriano e Diocleciano, já na segunda metade do século II e início do século III. Por outro lado, não podemos negar a terrível perseguição que ocorreu nos dias de Nero, entre 64 e 67 d.C. E nós sabemos pela tradição que naquela perseguição muitos cristãos foram mortos, outros foram queimados vivos e muitos foram lançados às feras nas arenas de Roma. Inclusive foi nesta perseguição que os apóstolos Pedro e Paulo foram mortos pelo Império Romano. Logo depois, observamos também uma perseguição promovida por Domiciano, a partir do ano 95. E sabemos que essa perseguição, embora tenha sido curta ou de pouca duração, ela foi bastante severa. Segundo alguns estudiosos, provocou a morte de mais de 40 mil cristãos. E é possivelmente nesta perseguição que desencadeou em Éfeso a perseguição ao apóstolo João, que por sua vez foi enviado à ilha de Patmos como exilado político. Se você ainda não assistiu o episódio 1 e 2 desta série, ao final deste vídeo volta lá e assiste. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho e assim sempre que sair um vídeo novo você vai ser avisado. Mas voltando ao que estávamos tratando, percebemos que existem também evidências internas no livro de que havia uma certa perseguição. Nós vemos, por exemplo, falar de Antipas, a fiel testemunha que foi morta em uma das igrejas. Também é citado no livro a igreja de Esmirna, que ali haveria uma certa perseguição, onde alguns seriam presos. E embora os estudiosos modernos pareçam querer amenizar o teor da perseguição e da situação em que se vivia naqueles dias, percebemos, por exemplo, vendo o capítulo 1, versículo 9, onde João dá a entender que de fato os dias não eram tão fáceis para a igreja. O nosso sentimento, a nossa percepção quando meditamos, quando lemos no livro de Apocalipse, é que de fato a igreja vivia dias difíceis. Assim, podemos compreender que os dias de Apocalipse, do tempo em que foi escrito o livro de Apocalipse, eram dias difíceis para a igreja, dias de perseguição, possivelmente intensa e severa. Mesmo assim, o Senhor traz à sua igreja uma palavra de consolo e esperança. E por isso, querido irmão, podemos sempre lembrar que, embora os nossos dias passados possam ter sido difíceis,
os dias presentes possam estar sendo também complicados. Mas uma coisa é certa, e Apocalipse nos afirma: Cristo e sua igreja serão mais que vencedores. Hyper Nike. E se você chegou até aqui, agradecemos a sua companhia. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sininho. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. E se esse vídeo está sendo uma bênção para você, continue nos ajudando. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.